10 receitas brasileiras que viraram febre mundial, sem os créditos. O roubo mais saboroso da história. Existe um restaurante estrelado em Milão que serve um prato considerado tipicamente mediterrâneo. Em Tóquio, uma confeitaria famosa vende um doce que virou símbolo da cultura japonesa. Em Nova York, um chefe celebrado ganhou um prêmio internacional por inventar uma técnica culinária que, segundo ele, nasceu na sua cozinha. O que esses três têm em comum? Todos estão usando algo que nasceu aqui, no Brasil. E nenhum dos três dá o crédito. Agora me responde uma coisa. Você já sentiu aquele gosto familiar em um prato que nunca tinha visto antes? Aquela sensação estranha de que aquilo já fez parte da sua vida, só que com outro nome, em outro contexto, em outro país. Pois é, isso tem uma explicação. E ela é muito mais antiga e muito mais intensa do que você imagina. A culinária brasileira é uma das mais ricas e diversas do mundo. Isso você provavelmente já sabe. Mas o que quase ninguém conta é que uma parte enorme dessa riqueza cruzou oceanos, ganhou novos nomes, novos rostos, novas histórias e voltou para o mundo como se tivesse nascido em outro lugar. O Brasil ficou de fora da narrativa. Os ingredientes não. Neste vídeo, você vai descobrir 10 casos reais em que receitas, técnicas e ingredientes brasileiros viraram febre mundial sem que o Brasil recebesse qualquer reconhecimento por isso. Alguns vão te surpreender, outros vão te indignar. E pelo menos um deles vai fazer você olhar diferente para algo que você provavelmente comeu essa semana. Fica até o final, porque o caso número 1 é o mais absurdo de todos. E é exatamente o tipo de coisa que, quando você descobre, não consegue mais ignorar. Tópico 1. Como a comida brasileira sumiu do mapa. Antes de entrar nos 10 casos, você precisa entender como isso foi possível. Como um país com uma das culinárias mais originais do planeta acabou invisível na história gastronômica mundial. E a resposta não é simples, mas é direta. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma terra com uma biodiversidade alimentar que a Europa jamais tinha visto. Mandioca, cacau, castanha, cupuaçu, guaraná, pimenta, milho, amendoim. Ingredientes que os povos indígenas cultivavam e utilizavam há séculos, com técnicas próprias, com conhecimento acumulado por gerações. O que aconteceu com tudo isso? Foi levado, sem assinatura, sem origem declarada. As sementes embarcaram nos navios. As técnicas foram observadas, copiadas e reinterpretadas em outros países. Os ingredientes chegaram à Europa, à Ásia e à África com novos nomes, adaptados às línguas e culturas locais, e foram incorporados a culinárias que passaram a ser reconhecidas mundialmente. O Brasil, nesse processo todo, ficou como fornecedor anônimo de matéria-prima. E não foi só na época da colonização. Esse apagamento continuou por séculos, de formas diferentes, mas com o mesmo resultado. Enquanto a França construía a reputação de capital gastronômica do mundo, enquanto a Itália transformava sua culinária em identidade nacional exportável, enquanto o Japão tornava cada detalhe da sua comida em objeto de admiração global, o Brasil ainda estava tentando entender quem era. A nossa culinária foi formada por povos indígenas, africanos, portugueses, italianos, japoneses, alemães e tantos outros. Essa mistura é extraordinária. Mas ela também criou uma dificuldade real de afirmar com clareza: isso é brasileiro. E foi exatamente essa dificuldade que o mundo aproveitou. Não houve um único vilão nessa história. Houve um processo longo, silencioso e muito eficiente de apropriação sem reconhecimento. E os 10 casos que você vai ver agora são a prova mais concreta disso. Tópico 2. Caso 1 da lista. Antes de revelar qual prato ou ingrediente abre essa lista, preciso que você guarde uma informação. O critério para escolher cada um dos 10 casos
Não foi apenas a curiosidade histórica, foi a prova. Cada item aqui tem documentação, tem registro, tem uma trilha que leva direto ao Brasil. E o primeiro caso é exatamente assim. Simples de provar, difícil de acreditar. O cacau, sim, o cacau, a base do chocolate. O ingrediente que movimenta bilhões de dólares por ano na indústria alimentícia mundial, que sustenta impérios europeus de confeitaria, que deu origem a marcas que você conhece desde criança. Tudo isso começou aqui, na Amazônia brasileira. Há mais de 4.000 anos, os povos indígenas da região amazônica já consumiam o cacau muito antes de qualquer europeu ter pisado neste continente. Eles não faziam chocolate como conhecemos hoje, mas usavam a polpa do fruto em bebidas fermentadas, em rituais, na alimentação cotidiana. O conhecimento sobre o cacau era profundo, detalhado e passado de geração em geração. Quando os colonizadores chegaram e encontraram o fruto, levaram as sementes para a África. A Côte d'Ivoire e Gana se tornaram os maiores produtores mundiais de cacau. A Europa desenvolveu o processo industrial de transformação em chocolate. A Suíça virou sinônimo de chocolate fino. A Bélgica também. E o Brasil ficou como um produtor secundário de uma matéria-prima que nasceu no seu próprio território. Hoje, quando você compra um chocolate suíço, a história que vem na embalagem não menciona a Amazônia. Não menciona os povos indígenas que cultivaram e conheceram esse fruto por milênios. A narrativa começa na Europa, como se o cacau tivesse nascido lá. Esse é o padrão que você vai ver se repetir nos próximos 9 casos. O ingrediente sai do Brasil. O mundo o transforma em produto e a origem desaparece da história. Tópico 3. Caso 2 da lista. Se o cacau te surpreendeu, esse próximo caso vai te fazer questionar algo que você provavelmente considera uma das bebidas mais brasileiras que existem. E não estou falando da caipirinha. Estou falando de algo que o mundo inteiro consome todos os dias, em quantidades absurdas, e que tem uma ligação com o Brasil muito mais profunda do que a história oficial conta. O café. Espera, deixa eu explicar antes que você pense que já sabe essa história. Todo mundo sabe que o café veio da Etiópia. Isso é verdade e não está em discussão aqui. O que quase ninguém sabe é que o Brasil não foi apenas um país que adotou o café e o cultivou em larga escala. O Brasil foi o país que literalmente criou o mercado mundial de café como ele existe hoje. E fez isso de um jeito que nunca recebeu o reconhecimento adequado. No século XVIII, o Brasil desenvolveu técnicas de cultivo em larga escala que nenhum outro país tinha. O clima, o solo e a geografia brasileira permitiram uma produção que transformou o café de bebida de elite europeia em produto acessível para o mundo inteiro. Antes do Brasil entrar em cena, o café era caro, raro e consumido apenas por uma parcela pequena da população mundial. Foi a produção brasileira que derrubou o preço do café globalmente. Foi o Brasil que tornou possível que trabalhadores em Manchester, em Berlim e em Chicago pudessem começar o dia com uma xícara de café. E foi essa democratização do café que criou toda a cultura cafeeira mundial que existe até hoje, dos bares italianos às cafeterias americanas, das cápsulas às torrefações especiais. Mas quando você entra em uma cafeteria sofisticada em qualquer cidade do mundo e olha para o cardápio, o que você vê? Origens etíopes, colombianas, guatemaltecas. O Brasil aparece, quando aparece, como produtor de volume, de commodity, de quantidade, nunca como o país que tornou aquela xícara possível para qualquer pessoa no planeta. A Itália tem o espresso, a França tem o café coado como ícone cultural. A Etiópia tem a origem. E o Brasil, que sustentou o mercado mundial por mais de um século, ainda busca seu lugar nessa narrativa. Tópico 4. Caso 3 da lista.
Nos dois casos anteriores, falamos de ingredientes que saíram do Brasil e foram transformados em símbolo de outros países. Agora, o cenário muda um pouco, porque este próximo caso não é sobre um ingrediente que foi levado. É sobre uma técnica, um jeito de preparar, uma inteligência culinária que nasceu aqui, foi observada, foi copiada, virou tendência global. E o Brasil não aparece em nenhum momento da conversa. Estamos falando da fermentação de alimentos. Antes que você pense que isso é genérico demais, deixa eu ser específico. O uso intencional da fermentação como método de conservação e transformação de alimentos no Brasil tem raízes profundas nos povos indígenas e na cultura africana trazida pelos escravizados. A fermentação da mandioca para a produção de bebidas, como o cauim, a fermentação do milho para a pamonha azeda, o uso de processos fermentativos em preparos como o tucupi, tudo isso existia aqui com sofisticação e intenção muito antes de virar moda. Hoje, a fermentação é o centro do universo gastronômico mundial. Chefes estrelados constroem carreiras inteiras em torno dela. Restaurantes que lideram as listas dos melhores do mundo, como o Noma, na Dinamarca, tornaram a fermentação sua assinatura. Livros, documentários, cursos e laboratórios inteiros são dedicados ao tema. E a narrativa que sustenta tudo isso aponta para a Escandinávia, para o Japão, para a Coreia. O Brasil, que fermentava com maestria muito antes de qualquer tendência gastronômica europeia, aparece nessa história como coadjuvante, quando aparece. O tucupi, que é um líquido fermentado extraído da mandioca brava e usado há séculos na culinária amazônica, só ganhou atenção internacional quando chefes estrangeiros visitaram o Brasil e o levaram para seus próprios restaurantes. A técnica era daqui, o reconhecimento foi para lá. E o ponto mais irônico de tudo isso é que o Brasil tem uma das maiores variedades de processos fermentativos tradicionais do mundo, espalhados entre comunidades indígenas, quilombolas e caiçaras, muitos deles ainda desconhecidos até dentro do próprio país. Enquanto o mundo celebra a fermentação como revolução culinária, o Brasil ainda não contou sua própria história sobre o assunto. Isso vai mudar. Mas, por enquanto, a revolução tem endereço errado. Tópico 5. Caso 4 da lista. Até agora, passamos por um ingrediente, por uma cultura de consumo e por uma técnica. Este próximo caso é diferente dos 3 anteriores porque estamos falando de um prato. Um prato concreto, com nome, com forma, com textura, com sabor. Um prato que você provavelmente já comeu fora do Brasil sem saber que estava comendo algo com DNA completamente brasileiro. Estamos falando da moqueca. Não a moqueca como você conhece em casa ou em restaurante brasileiro. Estamos falando da lógica do prato, da estrutura que o define. Peixe ou fruto do mar cozido lentamente em caldo aromático, com gordura vegetal, com temperos que se integram ao caldo durante o cozimento, criando uma base densa e perfumada que envolve o ingrediente principal sem cobri-lo. Essa estrutura, que no Brasil existe há séculos, com influência indígena e africana direta, aparece hoje com outros nomes em cozinhas ao redor do mundo. O bouillabaisse francês, que é celebrado como patrimônio culinário da Provence, segue uma lógica estrutural muito similar. O caldeirada português também. Versões aparecem no Caribe, no Sudeste Asiático, no litoral mediterrâneo. A discussão acadêmica sobre quem influenciou quem é longa e não tem resposta única. Mas o que a história registra com clareza é que a moqueca brasileira, especialmente a baiana e a capixaba, tem documentação de preparo que antecede em séculos qualquer registro europeu de pratos com estrutura equivalente. Os portugueses que chegaram ao Brasil encontraram os povos indígenas já cozinhando peixe dessa forma, em panelas de barro, com técnicas que respeitavam o ingrediente e extraíam o máximo de sabor do caldo.
O que aconteceu depois é o padrão que você já conhece desta lista. O prato viajou, a estrutura foi absorvida, os nomes mudaram. E a moqueca ficou sendo apresentada ao mundo como comida regional brasileira, enquanto versões estruturalmente similares ganhavam status de alta gastronomia em outros países. Hoje, um bouillabaisse bem executado em Marsella custa o equivalente a uma refeição fina. Uma moqueca baiana no mesmo nível de qualidade ainda precisa lutar para ser reconhecida fora do Brasil como gastronomia de excelência. O prato é o mesmo em essência. A narrativa ao redor dele é completamente diferente. Tópico 6. Caso 5 da lista. Metade da lista já passou, e você provavelmente já está começando a enxergar o padrão com clareza. Um ingrediente, uma técnica ou um prato nasce no Brasil, cruza fronteiras e chega ao outro lado do mundo com uma identidade completamente nova. Mas este próximo caso quebra esse padrão de um jeito que nenhum dos anteriores fez. Porque desta vez, o Brasil não perdeu o crédito para a Europa nem para a Ásia. Perdeu para o país vizinho. E perdeu de um jeito que ainda hoje gera debate acalorado entre historiadores, chefes e apaixonados por gastronomia. Estamos falando do churrasco. Antes que qualquer argentino ou uruguaio que esteja assistindo a este vídeo chegue nos comentários, deixa eu colocar os fatos na mesa. A prática de assar carne diretamente sobre brasas é antiga e não pertence a nenhum país específico. Isso é verdade e ninguém está contestando. O que está em discussão aqui é a construção cultural e gastronômica do churrasco como identidade, como ritual, como técnica sofisticada de preparo que vai muito além de simplesmente colocar carne no fogo. O churrasco gaúcho brasileiro, desenvolvido no Rio Grande do Sul a partir do século XVIII, criou um conjunto de técnicas, cortes, pontos de cozimento e rituais ao redor do fogo que são únicos e documentados. O uso do espeto, a distância precisa da brasa, o sal grosso aplicado no momento certo, os cortes específicos que o Brasil desenvolveu e que hoje são referência mundial, tudo isso tem origem documentada no sul do Brasil. O que aconteceu foi que a Argentina construiu uma narrativa gastronômica internacional muito mais eficiente em torno do assado. Enquanto o Brasil exportava soja e café, a Argentina exportava a imagem do gaúcho portenho com sua parrilla como símbolo de identidade nacional. O resultado é que hoje, em qualquer cidade do mundo onde existe um restaurante de churrasco sul-americano, a referência cultural é quase sempre argentina. Restaurantes brasileiros de churrasco existem em todo o mundo e são reconhecidos pela qualidade. Mas a narrativa de origem, o prestígio cultural, a associação imediata entre América do Sul e carne grelhada na brasa, isso foi construído com uma eficiência que o Brasil nunca priorizou. E o detalhe que poucos sabem, vários dos cortes que hoje são servidos nas melhores parrillas argentinas do mundo foram desenvolvidos e popularizados por açougues e churrascarias brasileiras antes de cruzar a fronteira. A picanha, por exemplo, é um corte que o Brasil colocou no mapa mundial. E ainda assim, em muitos países, ela aparece nos cardápios com nome em espanhol. Tópico 7. Caso 6 da lista. O caso anterior mostrou como o Brasil pode perder uma narrativa para um vizinho. Este próximo caso mostra algo ainda mais curioso, como um ingrediente brasileiro pode viajar para o outro lado do mundo, se transformar completamente, voltar ao Brasil com uma identidade estrangeira e ninguém perceber que a história começou aqui. Estamos falando do amendoim. Sim, o amendoim. Aquele que você come torrado, que aparece no pé de moleque, no paçoca, no prato de festa junina. Esse mesmo. Ele é originário da América do Sul, com registros arqueológicos de cultivo que remontam a mais de 7.000 anos em território que hoje corresponde ao Brasil e ao Peru.
Os povos indígenas brasileiros cultivavam o amendoim muito antes de qualquer contato com o mundo europeu ou asiático. Quando os colonizadores portugueses chegaram, encontraram o amendoim sendo cultivado e consumido de formas variadas pelas populações indígenas. Levaram as sementes para a África e para a Ásia. E foi aí que a história tomou um rumo que ninguém no Brasil esperava. Na China, no Sudeste Asiático e em partes da África, o amendoim foi absorvido pelas culinárias locais com uma profundidade impressionante. Na culinária tailandesa, o molho de amendoim é um dos pilares mais reconhecíveis do país. Na culinária senegalesa e ganesa, o amendoim é base de pratos nacionais que definem a identidade gastronômica dessas regiões. Na culinária americana, a manteiga de amendoim tornou-se um dos produtos mais consumidos do país, associada profundamente à cultura norte-americana. E o Brasil? O país onde o amendoim tem raízes de 7.000 anos, ficou com o pé de moleque de festa junina e a paçoca de Natal. Dois produtos deliciosos sem dúvida, mas completamente invisíveis no mercado gastronômico internacional. O detalhe que transforma esse caso de curioso em absurdo é o seguinte: hoje, o Brasil importa técnicas de preparo de amendoim da culinária asiática. Restaurantes brasileiros de comida tailandesa servem molho de amendoim como se fosse uma criação do outro lado do mundo. E em nenhum momento dessa experiência, ninguém para lembrar que o ingrediente principal dessa história tem 7.000 anos de história no território brasileiro. O amendoim saiu daqui, conquistou o mundo e voltou irreconhecível. Tópico 8. Caso 7 da lista. Cada caso desta lista tem um nível de ironia próprio. O cacau virou chocolate suíço. O café virou cultura italiana. A fermentação virou tendência escandinava. O amendoim virou culinária asiática. Mas este próximo caso tem um nível de ironia que ultrapassa todos os anteriores. Porque estamos falando de um ingrediente que o mundo inteiro associa a um país específico, que virou símbolo gastronômico desse país, que aparece em todo cardápio, em toda embalagem, em todo documentário sobre aquela culinária, e que veio do Brasil de um jeito tão direto e tão documentado que é impossível negar. Estamos falando da pimenta malagueta e da sua relação com a culinária mexicana. Espera, respira. Deixa eu explicar. A família das pimentas capsicum, da qual fazem parte a malagueta, a dedo de moça, a biquinho e dezenas de outras variedades brasileiras, é originária da América do Sul. Pesquisas arqueobotânicas confirmam que o cultivo intencional de pimentas capsicum começou há mais de 8.000 anos em território que hoje compreende partes do Brasil, da Bolívia e do Peru. Os povos indígenas brasileiros cultivavam e utilizavam pimentas com uma variedade e sofisticação que não existia em nenhum outro lugar do mundo. Quando os espanhóis chegaram à América Central e encontraram pimentas sendo cultivadas pelos povos astecas e maias, elas já tinham chegado até lá a partir da América do Sul, através de rotas comerciais e migrações de povos que antecediam a colonização europeia em milênios. O México desenvolveu uma cultura de pimenta extraordinária e absolutamente legítima. Isso não está em questionamento. O que está em questionamento é a narrativa de origem. Hoje, quando o mundo fala em pimenta, fala em México. Quando fala em variedade de pimentas, fala em México. Quando fala na cultura de uso da pimenta como elemento central da culinária, fala em México. E o Brasil, que tem a maior diversidade de espécies de capsicum do planeta, que foi o ponto de origem de toda essa família de ingredientes, aparece nessa história como um país que gosta de colocar malagueta no acarajé. A diversidade de pimentas brasileiras é impressionante e ainda largamente desconhecida fora do país. Existem mais de 40 espécies nativas do Brasil, com perfis de sabor, aroma e calor que não existem em nenhum outro lugar. Muitas delas ainda não têm nome em inglês.
Nenhuma delas tem o reconhecimento internacional que a pimenta jalapeño mexicana tem. E enquanto o mundo descobre a gastronomia mexicana como uma das grandes culinárias do planeta, o Brasil ainda não contou a história de onde tudo aquilo começou. Tópico 9. Caso 8 da lista. Chegamos ao momento desta lista em que os casos deixam de ser apenas surpreendentes e passam a ser diretamente provocadores. Porque este próximo caso não envolve um ingrediente que saiu do Brasil há séculos e foi perdendo a identidade ao longo do tempo. Este caso é recente. Aconteceu nas últimas décadas. É documentado, rastreável, e ainda assim o Brasil continua sem receber o crédito que merece. Estamos falando da caipirinha e da sua influência direta no boom global dos drinks artesanais com cachaça e com destilados de cana. A caipirinha existe no Brasil há mais de 200 anos. A cachaça, que é a sua base, é o destilado mais antigo produzido nas Américas, com registros que remontam ao século XVI, anteriores ao rum caribenho. Isso não é opinião, é fato histórico documentado. A cachaça nasceu no Brasil, foi produzida aqui, desenvolvida aqui e consumida aqui por séculos, enquanto o mundo mal sabia da sua existência. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a caipirinha começou a aparecer nos bares de cidades como Londres, Nova York e Berlim. Foi recebida com entusiasmo, ganhou espaço nos cardápios e abriu uma porta importante para a cachaça no mercado internacional. Parecia que finalmente o Brasil ia conseguir posicionar um produto genuinamente seu no mercado global de destilados premium. O que aconteceu a seguir foi previsível para quem conhece o padrão desta lista. Empresas internacionais de bebidas perceberam o potencial do mercado e começaram a produzir versões da caipirinha com rum, com vodka, com outros destilados, mantendo a estrutura do drink, mas substituindo a cachaça. Essas versões foram chamadas de caipirinha em todo o mundo, o que gerou uma confusão de identidade que persiste até hoje. Em muitos países, qualquer drink feito com limão, açúcar e uma fruta amassada é chamado de caipirinha, independentemente do destilado utilizado. O resultado é que a caipirinha virou um conceito global, mas a cachaça continua sendo um destilado de nicho. O drink, que deveria ser a porta de entrada para o destilado brasileiro, virou uma categoria genérica que qualquer marca pode usar sem precisar incluir o ingrediente que deu origem a tudo. E o detalhe final que transforma esse caso em algo particularmente irônico: o Brasil demorou décadas para conseguir o reconhecimento legal internacional da cachaça como produto de origem brasileira. Em vários países, a cachaça ainda pode ser importada e vendida com outros nomes, sem qualquer referência ao Brasil na embalagem. O drink é famoso, o destilado que o criou ainda luta por identidade. Tópico 10. Caso 9 da lista. Estamos chegando ao final desta lista, e antes de revelar o caso número 1, que é o mais documentado, o mais irônico e o mais difícil de ignorar de todos, precisamos passar por este penúltimo caso, porque ele conecta tudo o que você viu até agora de um jeito que nenhum dos anteriores fez. Não estamos falando de um ingrediente, de uma técnica ou de um drink. Estamos falando de um sistema alimentar inteiro que o Brasil criou, que o mundo adotou e que hoje é apresentado como inovação de outros países. Estamos falando do sistema agroflorestal tropical e da sua relação direta com o que o mundo chama hoje de gastronomia sustentável. Deixa eu explicar o que isso significa na prática. Os povos indígenas brasileiros desenvolveram ao longo de milênios um sistema de cultivo que integrava diferentes espécies de plantas em camadas, imitando a estrutura natural da floresta. Árvores frutíferas grandes protegendo plantas menores, que por sua vez protegiam ervas e raízes no solo.
Esse sistema produzia alimento de forma contínua, sem desmatar, sem exaurir o solo, sem precisar de insumos externos. Era uma inteligência agrícola sofisticada que garantia diversidade alimentar e sustentabilidade em um nível que a agricultura europeia da época não conseguia imaginar. Esse conhecimento foi documentado por viajantes e naturalistas que visitaram o Brasil nos séculos XVIII e XIX. Foi estudado, analisado e, em grande parte, ignorado pela agricultura industrial que dominou o século XX. Enquanto o mundo apostava em monocultura, agrotóxicos e produção em larga escala, o conhecimento indígena brasileiro sobre como produzir alimento de forma integrada e sustentável ficou guardado nas comunidades que o preservaram. O que aconteceu nas últimas 2 décadas é que a gastronomia mundial descobriu a sustentabilidade. Chefes estrelados começaram a valorizar ingredientes produzidos de forma regenerativa. Restaurantes passaram a construir hortas integradas. O conceito de farm to table, da fazenda para a mesa, virou o centro da conversa sobre alta gastronomia. E o movimento de permacultura e agrofloresta ganhou status de inovação revolucionária no mundo ocidental. O problema é que essa revolução já tinha acontecido. Aqui, há milênios, com uma sofisticação que os modelos ocidentais ainda estão tentando alcançar. Hoje, chefes europeus visitam a Amazônia para aprender com comunidades indígenas sobre como cultivar e usar ingredientes nativos. Esses mesmos chefes voltam para seus países, aplicam o conhecimento que aprenderam aqui e ganham prêmios e reconhecimento internacional por sua abordagem inovadora e sustentável. O conhecimento é brasileiro. O prêmio vai para outro endereço. E o Brasil, que tem a maior biodiversidade alimentar do planeta e o mais sofisticado sistema de conhecimento sobre como usar essa biodiversidade de forma sustentável, ainda não conseguiu transformar isso em narrativa gastronômica reconhecida internacionalmente. Isso está mudando, lentamente, mas está mudando. E o caso número 1 desta lista é exatamente sobre isso. Sobre o momento em que o Brasil mais chegou perto de receber o crédito que merece, e ainda assim ficou a um passo do reconhecimento completo. Tópico 11. Caso 10 da lista. O Grande Revelação. Chegamos ao caso número 1, e eu preciso ser honesto com você antes de revelar qual é. Esse é o caso que mais me custou escolher para fechar esta lista. Não porque seja o mais obscuro ou o mais difícil de provar. É exatamente o contrário. Esse é o caso mais óbvio, mais documentado e mais presente no cotidiano de qualquer pessoa no mundo. E é justamente por isso que ele é o mais perturbador de todos. Estamos falando da mandioca. A mandioca. A raiz que o Brasil domesticou há mais de 10.000 anos. O alimento que os povos indígenas brasileiros transformaram de planta selvagem em cultura agrícola, desenvolvendo técnicas de processamento que eliminavam os compostos tóxicos naturais da raiz e tornavam possível alimentar populações inteiras com ela. Isso não foi acidente. Foi ciência, foi conhecimento acumulado ao longo de gerações, testado, refinado e transmitido com uma precisão que qualquer laboratório moderno reconheceria como pesquisa aplicada. A mandioca saiu do Brasil e foi para o mundo. Foi para a África, onde hoje é o alimento base de centenas de milhões de pessoas. Foi para a Ásia, onde é cultivada em escala industrial. Foi para a Europa, onde a farinha de mandioca aparece em produtos alimentícios com nomes que não mencionam origem. Virou tapioca nos mercados de produtos naturais de Nova York e Londres, vendida como superalimento ancestral sem endereço definido. Virou farinha de tapioca nos mercados asiáticos, ingrediente essencial de sobremesas que movimentam bilhões de dólares. E o detalhe que transforma esse caso no mais absurdo de toda a lista é o seguinte:
A tapioca, que no Brasil é café da manhã de todo dia, que é comida de rua, que é tradição nordestina, que é presença garantida em qualquer feira popular do país, foi redescoberta pelo mundo como tendência gastronômica sem glúten nos anos 2010. Restaurantes em Paris, em Londres e em Los Angeles passaram a servir tapioca como inovação culinária. Revistas de gastronomia publicaram matérias apresentando a tapioca como o novo superalimento que estava chegando para revolucionar a alimentação saudável. No Brasil, a tapioca já era revolucionária há 10 mil anos. E o que o mundo chamou de tendência, o Brasil chamou de café da manhã de vó. Nenhuma campanha, nenhum reconhecimento de origem. Nenhuma menção ao fato de que aquela bolinha de goma branquinha que estava sendo apresentada como novidade nas cafeterias europeias era, na verdade, conhecimento indígena brasileiro com milênios de história. A mandioca alimentou o mundo. A tapioca virou moda global. E o Brasil ficou olhando mais uma vez, sem que ninguém parasse para dizer: isso começou aqui. Esse é o caso número 1. Não porque seja o mais dramático, mas porque é o mais cotidiano, o mais presente, o mais impossível de ignorar depois que você sabe. A próxima vez que você fizer uma tapioca no café da manhã, você vai estar tocando em 10 mil anos de história brasileira que o mundo inteiro usa sem saber de onde veio. Tópico 12. Virada emocional. O que isso diz sobre nós? Você chegou até aqui. Passou pelo cacau que virou chocolate suíço, pelo café que estruturou o mercado mundial sem levar o crédito, pela fermentação que virou revolução escandinava, pelo amendoim que voltou ao Brasil com sotaque asiático, pelo churrasco que perdeu a narrativa para o vizinho, pela pimenta que o mundo associa a outro país, pela caipirinha que virou conceito genérico, pelo conhecimento agroflorestal que o mundo chama de inovação, e pela mandioca que alimentou civilizações e voltou como tendência de cafeteria europeia. 10 casos, 10 histórias, um padrão. E agora eu quero te fazer uma pergunta que vai além da gastronomia. Por que isso aconteceu? Não foi incompetência, não foi ingenuidade. Foi algo mais complexo e mais profundo do que qualquer explicação simples consegue capturar. O Brasil é um país que passou séculos aprendendo a olhar para fora como referência de qualidade, de sofisticação, de valor. Um país que foi ensinado, de formas muito concretas e muito dolorosas, que o que vem de fora é melhor do que o que nasce aqui. Essa mentalidade teve um custo gastronômico enorme. Enquanto outros países construíam narrativas poderosas ao redor de suas culinárias, o Brasil tratava a própria comida como algo corriqueiro demais para merecer atenção internacional. A feijoada era comida de todo dia, a tapioca era café da manhã simples, a cachaça era bebida de interior. Nada disso parecia digno de ser apresentado ao mundo como patrimônio. E o mundo, que não tinha esse preconceito, pegou os ingredientes, as técnicas e os sabores, construiu narrativas ao redor deles e os devolveu ao mercado global com outro endereço. Mas aqui está o que está mudando, e isso importa tanto quanto tudo que você viu até agora. Uma geração de chefes brasileiros decidiu parar de olhar para fora e começou a olhar para dentro. Nomes como Alex Atala colocaram a culinária amazônica no centro da conversa gastronômica mundial. Pesquisadores começaram a documentar ingredientes nativos que estavam desaparecendo sem que ninguém soubesse que existiam. Produtores de cachaça artesanal passaram a contar a história do destilado mais antigo das Américas com o orgulho que ele merece. A tapioca virou objeto de estudo gastronômico sério dentro do próprio Brasil, antes de virar moda lá fora. A mudança está acontecendo, e ela começa exatamente onde você está agora, no momento em que alguém presta atenção e decide que a história merece ser contada com o endereço correto. A culinária brasileira não precisa de validação externa para ser extraordinária. Ela já é. O mundo é que ainda está aprendendo isso. Tópico 13. Fechamento.
10 casos, 10 histórias que estavam escondidas dentro de pratos, ingredientes e técnicas que o mundo inteiro usa todos os dias. E agora você sabe o que está por trás de cada um deles. Mas eu preciso te contar uma coisa antes de encerrar. Essa lista tem continuação. Existem outros casos tão documentados, tão irônicos e tão difíceis de ignorar quanto os que você viu aqui. Casos que envolvem pratos que você provavelmente comeu essa semana. Ingredientes que estão na sua geladeira agora. Técnicas que você usa na sua cozinha sem saber que estão carregando séculos de história brasileira dentro delas. Um desses casos envolve um produto que o Brasil exporta em quantidade industrial para o mundo inteiro, que aparece em prateleiras de supermercado em mais de 100 países, e que em nenhuma dessas prateleiras tem o Brasil como referência de origem na mente do consumidor. Você vai ficar impressionado quando descobrir qual é. Esse vídeo está sendo preparado. E quando sair, vai continuar de onde este parou. Por enquanto, vai lá nos comentários e me conta. Qual dos 10 casos desta lista te surpreendeu mais? Qual deles você já suspeitava e qual chegou como um choque completo? Essa conversa não termina quando o vídeo acaba. Ela continua nos comentários e cada resposta que você deixar ajuda a construir o próximo conteúdo. Porque no final é isso que esse canal é. Um lugar onde a história da comida brasileira é contada com o endereço correto. Um espaço onde cada prato tem nome, tem origem, tem contexto. E onde ninguém fica de fora da narrativa que sempre deveria ter sido sua. Até o próximo vídeo.